Uma boa noite a todos nós, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esta live está acontecendo aqui no TikTok, mas eu vou gravá-la, já está sendo gravada na verdade, e vou disponibilizar lá no YouTube. Então, lá no YouTube, gente, vocês encontram inclusive outras lives minhas. Às vezes temos alguns imprevistos aqui com a conexão, com a internet, de ficar travando muito e tudo mais, e aí eu acabo não subindo no YouTube quando tá muito ruim a qualidade do vídeo. Se Deus quiser, este vídeo, essa live vai ficar ótima e estará disponível lá no YouTube, tá? Então você pode reassistir, você pode procurar por outras também que estão disponíveis lá. E essas lives devocional eu compartilho um pouquinho da minha fé. Então, amores, aqui é um momento onde eu compartilho com vocês a minha caminhada, as minhas experiências com Jesus, o que para mim tá fazendo sentido, o meu entendimento das coisas. Então, eu já digo que o que eu tô falando aqui não é a verdade absoluta, não é o certo, tá? O que eu estou falando aqui é simplesmente a minha caminhada. Eu estou compartilhando com vocês as experiências que eu estou tendo com Deus e um pouquinho do meu entendimento, né? De tudo isso que eu leio, daquilo que eu tenho orado. Enfim, eu realmente compartilho com vocês a minha jornada. E assim, eu creio que quanto mais, né, for me aprofundando na palavra, mais eu vou conseguir ter discernimento, mais eu vou conseguir ter clareza para até compartilhar com vocês coisas com mais assertividade, com mais profundidade. Então, eu creio que quanto mais a gente vai se dedicando ao Senhor, mais Ele vai atuando em nós, vai nos aperfeiçoando, né? Então, não esperem que aqui seja um lugar para você encontrar verdades absolutas, porque não é, tá bom? Aqui é só mesmo um momentinho da gente trocar e se inspirar. Eu creio que quando a gente compartilha, né, do nosso processo, gente, da nossa caminhada, eu sinto que isso pode trazer, né, inspiração, motivação para outras pessoas. Então eu tenho vivido coisas tão lindas com Jesus que eu quero, se eu puder, né, servir como uma sementinha de inspiração para você começar ou de repente resgatar a sua relação com Jesus, eu já vou ficar muito feliz. Então essas lives têm este propósito, tá bom, amores? De inspirar vocês, de motivar e da gente juntos caminhar, trocar reflexões aqui. E aí, como eu estava dizendo, né, como é uma live devocional, então eu sempre compartilho um pouco daquilo que eu li no dia, aquilo que eu li na Bíblia, né, na Palavra de Deus, naquele dia. E eu gosto de sempre fazer algumas reflexões a partir daquilo que eu li. E aí, aqui, então, eu trago um tema que faz parte desta reflexão que nós vamos ter aqui hoje, tá? O tema dessa noite, amores, é expectativas. Quem é que não tem constantemente muitas expectativas no coração, não é mesmo? Eu não sei vocês vão me falar, me escrevam aqui, mas eu falo por mim que eu sou uma pessoa que constantemente crio muitas expectativas. Poderia colocar a culpa, né? Se fosse há alguns meses atrás, anos atrás, eu falaria que, ai, gente, isso é culpa da minha lua em peixes. Colocaria a culpa nos astros. Agora eu já sei que, né, isso não me define, isso não determina nada da minha vida. E então, né, eu preciso dizer que sou eu mesma que ainda tenho este desejos enganosos e que geram até ansiedade ao coração muitas vezes. Então vamos falar um pouquinho disso. Falaram que eu lembro uma atriz. Qual atriz? A Emily em Paris? Muita gente fala que eu pareço com a Lily Collins, que é a Emily em Paris. Pode ser que seja ela, que você esteja aí lembrando. Então, amores, quero ler para vocês, começar lendo para vocês. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 9. Coloquem, não sei se vocês vão ler junto comigo, mas eu vou ler da versão NVI, tá bom? Aí depois vocês podem procurar daí, enfim, a versão que mais né, gera entendimento a vocês.
Então diz assim, gente, Eclesiastes 3, 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Eu quis começar, gente, lendo esta passagem de Eclesiastes porque eu sinto que o mundo, ele é um lugar de preparação. Obrigada! Amores, obrigada a todo mundo que tá aqui me elogiando, viu? Ó, recebo de todo o meu coração. Quem também tá dando aqui os seus presentes aqui no TikTok, agradeço. Você sabe que, olha, esses presentes aqui, eu sei que eles são reais e eles também demonstram, né, um apoio bem grande da sua parte ao meu trabalho. Então eu agradeço de todo o coração, viu? Pelos presentes, pelos elogios. Sintam-se, ó, abraçados. Quem puder, vai dando 2 toquezinhos na tela enquanto você está me ouvindo, porque dessa forma você acaba contribuindo para que o aplicativo compartilhe esta live com mais gente. Vão compartilhando aqui também, aperta nessa setinha, compartilha aí com amigos, com pessoas da família. Então, amores, voltando, né, para nossa reflexão, eu quis começar com essa leitura de Eclesiastes 3, 9, porque a gente perde tanto tempo, né? Ou na verdade eu não vou nem falar que nós perdemos tempo. Nós dedicamos o nosso tempo a tantas coisas do mundo, como o nosso trabalho principalmente, só que muitas vezes nós não estamos alinhando o nosso trabalho com a nossa vida, com Deus. Amanda, bem-vinda, doçura! E aí nós esquecemos, amores, que a nossa vida aqui no mundo, ela é passageira. Aqui, gente, é uma preparação, é uma escola, é um exame prático para a eternidade. E aqui em Eclesiastes, eu acho super interessante, né, esta parte que diz assim que o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Será que aquilo que a gente tem se esforçado tanto, gente? Será que a gente sente que a gente tá recebendo? E aí você pode parar para refletir, né? Você pode parar para observar que às vezes a gente fica naquela sensação de que a gente faz e parece que nunca tá bom o suficiente. Vocês já sentiram isso? Parece que você faz você faz um monte e aquilo ainda parece que aquilo não te basta. Parece que aquilo ainda não é o suficiente. Ou então você se percebe com muitas expectativas, né? Você tem vontade de fazer muitas coisas e aí você sente que essas coisas elas nunca acontecem de fato. Então você sente como se as suas expectativas estivessem sendo frustradas diariamente ou corriqueiramente. É muito comum nós termos essa sensação, gente, de frustração, de cansaço. Sabe quando, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas aquela sensação assim de cansaço, às vezes um cansaço físico, mas principalmente o que eu tô querendo dizer é aquele cansaço no espírito, sabe aquele cansaço na alma? Isso, um esgotamento, perfeito, Fran. E é um cansaço, gente, é um esgotamento que ele ultrapassa somente o físico. Tanto é que tem muitas vezes pessoas que dormem, elas dormem super bem, né? Tiveram uma ótima noite de sono, porém acordam o quê? Cansadas. Parece que não descansaram enquanto dormia. Então o corpo descansou, mas a mente, o espírito, a alma continua neste esgotamento. E isso acontece muitas vezes porque estamos
alimentando, estamos focados apenas naquilo que é passageiro. Não estamos alimentando aquilo que é eterno. Só que aqui já diz em Eclesiastes 3 já diz que não há nada no homem... Ah, não, calma. No versículo 11, gente, ó, versículo 11, 3:11. Ele fez, o Senhor, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, ao tempo dele. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, nós temos o anseio. Eu achei isso tão interessante, gente, quando eu li, porque nós ansiamos pela eternidade, né? Tanto é que todo mundo, eu acho que todo mundo não. Eu mesma não tenho medo da morte, mas por mais que a gente não tema nós mesmos a morte, a gente teme que pessoas que a gente ama, morra, né? A gente sabe que não estamos aqui para sempre, porém vivemos e meio que criamos expectativa, como se a gente fosse viver aqui eternamente, né? Então, a gente... Ah, querido! Obrigada, Cláudio! Bem-vindo! Que legal ver você por aqui. Temos que estar bem pertinho do Senhor. Perfeito, Fran. Para não termos medo da morte, temos que estar pertinho do Senhor. Exatamente. Quanto mais perto do Senhor nós estivermos, menos medo da morte nós teremos. Mas como eu estava dizendo, às vezes a gente não tem medo nós mesmos da morte, mas a gente tem medo de que as pessoas que a gente ama morram, né? Então, a gente... Ah, obrigada, Cláudio! Cláudio sempre super querido, super gentil, sempre me dá vários presentes e contribui demais aqui com a live. Muito, muito, muito obrigada, querido. Saiba que esses presentes aqui são super significativos porque demonstram, né, realmente um apoio ao meu trabalho. Agradeço. Gente, não se esqueçam, ó, dá 2 toquezinhos na tela, me ajuda a compartilhar aqui quando vocês dão 2 toquezinhos na tela, vocês dão as famosas curtidas. E isso faz com que o TikTok compartilhe com mais pessoas. Um abraço, Cláudio. Obrigada pela companhia, viu? Ainda tem mais, gente. Então, amores, nós acabamos dedicando muito do nosso tempo às coisas deste mundo, ao nosso trabalho, à nossa vida, até mesmo a nossa rotina. E a gente se esquece deste anseio que a nossa alma tem. A gente se esquece de satisfazer este anseio da nossa alma, que é, né, o anseio pela eternidade. Deus colocou em nós este desejo, essa vontade de viver o eterno. Por isso que as pessoas, elas desejam tanto, né? Quem que não sonha em viver um amor eterno, né? É a questão do para sempre. Todos nós temos, eu queria viver isso para sempre. A gente fala isso, a gente tem esse desejo no nosso coração de eternizar momentos, eternizar lugares, eternizar cheiros, eternizar pessoas. Por quê? Porque isso está em nós. Deus colocou isso em nós para que justamente a gente possa temer a Ele. Ou seja, o que significa temer a Ele? Para que a gente possa buscar a Ele, para que a gente possa ser dependente dEle, para que a gente se lembre que nossa vida está nas mãos dEle, os nossos sonhos estão nele, né? O nosso coração anseia por essa intimidade com Ele, porque é Ele que vai satisfazer, Ele que vai preencher esses anseios profundos da nossa alma. Ele que vai nos trazer, gente, esta abundância, sabe, da eternidade. É somente Jesus que vai trazer eu sinto como se Jesus trouxesse para nós, a nosso coração. Ai, eu amei isso! Que linda essa coroa de flores! Que lindo! Gente, também falam que eu pareço com a Sandy. Com a Sandy também falam bastante. Com a Sandy e com a Lily Collins. É verdade! Mirella, que ideia maravilhosa! Gente, olhem o que a Mirella falou.
Compartilhem, irmãos, nos grupos das igrejas de vocês. Que legal, Mirella. Boa ideia, gente. Quem frequenta alguma igreja aí, compartilhem, porque eu achei uma ótima ideia. Então, só voltando aqui para o que eu estava dizendo, gente, é como se Jesus, eu sinto que quanto mais a gente, né, busca a Deus, quanto mais a gente busca estar na presença dele, mais Jesus, ele vai trazendo a nós este pedacinho de eternidade, este gostinho de eternidade que a nossa alma tanto anseia. Então isso vai o quê? Vai satisfazendo a nossa alma, isso vai trazendo preenchimento, isso vai trazendo alegria, isso vai trazendo paz de espírito. Isso vai trazendo o quê? Um avivamento em nossa alma e em nosso coração. Então, aquele esgotamento que muitas vezes a gente sente, que não é somente um cansaço físico, mas é um esgotamento mental, muitas vezes um esgotamento espiritual, né? É algo do espírito, é algo da alma. Quando a gente busca ao Senhor, Ele vai saciando este anseio pela eternidade que todos nós carregamos. E quanto mais Ele vai trazendo a nós este gostinho de eternidade, mais nós vamos nos enchendo dele, nos enchendo da presença dele, mais nós vamos tendo revelações da presença do Espírito Santo em nós e mais nós vamos sendo avivados. Mas a luz de Cristo se revela a nós e se expressa em nós, certo? Isso faz sentido a vocês? Ai, gente, que amor essa coroa de flores. Que coisa linda, Cláudio. Amei. Gente, tem cada presente incrível aqui no TikTok. Eu acho demais. Muito obrigada, gente. Todo mundo que tá colaborando, que tá compartilhando a live. Vocês fazem parte de alguma igreja, gente? Vocês que estão aqui me ouvindo. Vocês fazem parte de alguma comunidade, de alguma igreja ou não? Me contem aqui, fiquei curiosa agora. Você é muito linda, obrigada. Você é muito parecida com a Sandy. Você parece também uma cantora gospel. Eu esqueci, se não me engano. A Sandy, muita gente fala, acabaram de falar aqui. Será que eu tô mais parecida com a Sandy hoje que estão falando? A congregação cristã, Fran, o Fábio falou que é católico. Que legal! Igreja em... Não entendi, Geraldo. Amores, quem for de igrejas, compartilha essa live no grupo das igrejas. Eu achei, ou com seus amigos da igreja, eu achei te trazer o fôlego que você precisa, a motivação que você precisa para você voltar a fazer parte de uma igreja, porque isso muda muito, gente. Eu paguei uma língua esse ano, eu falei para vocês, né? Na verdade, ano passado. Porque eu sempre falei, não precisa, não tem necessidade de estar dentro de uma igreja, né? A gente pode buscar somente no nosso quarto, no íntimo, né, do nosso quarto, né, na nossa casa, e não precisa estar dentro de uma igreja. Mas eu tive algumas vivências que eu precisava ter tido para que Jesus me mostrasse que é importante sim, gente, nós caminharmos em grupo, né? Nós caminharmos como corpo mesmo de Cristo, porque senão a gente acaba se perdendo, acaba se confundindo. O mundo, gente, tá tão de cabeça para baixo que quando você vê, você tá confuso em relação a quem é você, ao que você gosta, ao que você merece, ao seu valor. A gente começa a confundir o que é certo, o que é errado, a gente se perde. Sabe assim, sabe aquela sensação assim, eu me perdi de quem eu sou, do que eu gosto, de qual é o meu propósito, do que eu preciso fazer, de qual é o tempo certo de fazer as coisas. Então, quando a gente tem outras pessoas caminhando conosco, quando a gente está assim meio na dúvida, quando a semente da dúvida, né, está ali presente na nossa mente, no nosso coração, a gente tem outras pessoas que nos exortam em amor, né, que vão ali e falam, olha, você está em dúvida, mas não se esqueça, aqui é o seu lugar, é disso que você gosta, as promessas de Jesus para sua vida são essas, a vontade de Deus para sua vida é essa, e estamos aqui para te lembrar disso. Então, é muito, muito, muito importante que a gente esteja mesmo caminhando com outras pessoas que estejam firmadas num mesmo propósito, gente. Isso faz muita diferença.
Uhum. Super importante. Então, amores, eu queria voltar um pouquinho o que eu tava falando, né? Sobre, eu li para vocês Eclesiastes 3 e até trouxe um pouco dessa questão, né? Desse cansaço, muitas vezes, esse esgotamento mental, espiritual que a gente sente. Então, aquela sensação de você dormir e achar que, e parecer até mesmo que você, né, não descansou. E aí tem uma outra coisa que também está relacionado a tudo isso que eu estou dizendo, que é a questão das expectativas, que é propriamente o tema da nossa live, porque eu vejo que a gente começa a viver uma vida com foco totalmente no mundo, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, justamente porque as nossas expectativas, elas estão nos nossos desejos pessoais. Então, vou tentar explicitar isso, tá? Exemplificar isso. Eu gosto muito, né? E eu demorei, gente, para entender aquele versículo que diz que os desejos do nosso coração são enganosos. Porque eu sempre fui a pessoa, eu até tenho um curso que se chama Caminho do Coração, né? Porque eu sempre entendi o coração como um símbolo, na verdade, né? Eu ainda vejo dessa forma, mas agora eu também consigo entender o outro lado, né? O que que tá querendo dizer na Bíblia nessa passagem. E aí, assim, então temos dois lados: o coração como um símbolo da verdade, um símbolo da essência. Então, seguir o coração seria seguir a sua essência, e para nós seguirmos a nossa essência, nós precisamos conhecer qual é a nossa essência, né? Quem é o criador da nossa essência? Quem é o nosso criador? Não é o nosso pai e nossa mãe, o nosso criador é o Senhor, é Deus. Então, para conhecermos a nossa essência, né, nós precisamos mergulhar naquele que criou a nós, aquele que criou a nossa essência. Então, coração seria ouvir o coração seria justamente a gente seguir a nossa essência, seguir este caminho de busca pela nossa essência. Mas, como diz na Bíblia, muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. E aí o que eu percebi? Que é muito sério a gente falar em seguir o coração quando a maioria das pessoas não sabe exatamente o que tem dentro do seu próprio coração. Quais são os desejos da sua carne? Qual é o tamanho do seu ego? Ai, gente, que legal! Tá falando aqui da meta alcançada. As metas alcançadas. Tiago, Cláudio e Tiago. Thiago Pato, que legal que você tá aqui, Ti. Que demais! Cláudio e Tiago tá aqui em primeiro lugar. Os dois, o Cláudio tá em primeiro e o Tiago em terceiro, é isso? Em segundo. Muito obrigada, amores. E aí, amores, ai, calma aí, o que eu tava falando? Eu me perdi. Ah, tá falando do coração, tá. Ó, então, muitas vezes é muito perigoso falar pra gente ouvir o nosso coração, seguir o nosso coração, porque a gente não sabe exatamente o que tem no nosso coração. E aí foi isso que eu percebi nos últimos tempos, gente, o quanto realmente o nosso... Ai, o que é isso? O portal está fechando. Gente, eu adoro que aqui no TikTok, eu gosto, acho divertidíssimo, que aqui no TikTok tem várias coisas diferentes. Tem vários presentes, tem umas caixas, tem umas surpresas, tem um baú do tesouro. Eu amo isso, gente, eu acho demais. E são coisas para vocês poderem interagir, né? Ficarem aqui interagindo. E isso, gente, é super importante, viu? Para quem é criador de conteúdo, essa interação de vocês é muito, muito, muito relevante, tá? Então, quem puder, compartilha a live, dá os presentinhos que são disponíveis aqui, dá 2 toquezinhos na tela, porque tudo isso conta demais, tá, gente? Ontem nós não fizemos live, né? Eu sinto que quando a gente fica alguns dias sem fazer live, sempre cai um pouquinho o engajamento. E é normal, né? Porque o aplicativo quer que a gente fique aqui o tempo todo.
Ah, gente, olha só. Vocês podem teclar, o Cláudio tá me ensinando aqui, ó, gente. Vocês podem apertar aqui no, no baú e aí vocês podem me enviar presentes, ó. Vocês podem pegar as moedas e me enviar como presentes. Olha que legal. Testem aí pra gente ver se tá certo. Quero ver se funciona. Então, amores, só voltando aqui pro foco, como eu estava dizendo, vocês percebem como muitas vezes a gente. Isso mesmo, Letícia, perfeito. É interessante lembrarmos que a nossa tendência, gente, ela é pecaminosa. O que significa isso? Nós tendemos a só satisfazer os desejos do nosso ego, da nossa carne. A nossa carne vai buscar o quê? Satisfazer o nosso ego. Só que quanto mais a gente fortalece o nosso ego, menos a gente consegue acessar a nossa essência. Quanto mais de mim mesma, menos de Cristo. E isso é muito sério. Então, todas as vezes que a gente começa a seguir os nossos instintos humanos, que a gente começa a seguir os desejos do nosso coração, que a gente começa a agir no automático, a gente começa a fortalecer, a cristalizar, a expandir o nosso ego, e isso vai trazendo uma tremenda frustração, um tremendo uma fadiga mesmo para nossa alma, para o nosso espírito, até que em algum momento isso pode gerar uma morte no espírito, né? Onde a pessoa fica totalmente mesmo ausente, onde ela fica completamente no automático e totalmente out, né? Leiga, não é leiga a palavra que eu queria falar, fica totalmente afastada mesmo daquilo que Deus chamou ela para que ela seja, né? Para as promessas de Deus para a vida dela. Alheia, é isso mesmo. Gente, obrigada pelos presentes que vocês estão enviando. Muito, muito, muito obrigada. Lindezas. Então, amores, a gente precisa constantemente pedir a Jesus para que ele purifique, entregar ao Espírito Santo tudo aquilo que está no nosso coração e pedir para que ele purifique o nosso coração, os desejos do nosso coração, para que as nossas expectativas não estejam, gente, em satisfazer aquilo que está no nosso coração, porque infelizmente, nós costumamos agir de forma a satisfazer somente as expectativas do nosso coração. Então, a gente acaba levando uma vida. Olhem isso, gente. Calma aí. Isso é uma coisa super importante, tá? Como que se diz? Antes, deixa eu até fazer uma leitura para vocês do Levis. Será que é assim que fala? Levis. Eu não sei como que se pronuncia, gente. Alguém me escreve aqui como que é a pronúncia? O C.S. Lewis, eu acho que é Lewis, que é aquele escritor que inclusive escreveu Lewis. Ai, gente, que difícil. Isso, do cristianismo puro e simples. Ai, gente, vocês têm que me mandar áudio depois, como que pronuncia, porque eu não sei, preciso retomar as aulas de inglês, vocês estão vendo, né? É algo que até minha tia falou pra mim esses dias, que eu preciso voltar para as aulas de inglês. Mas eu vou ler pra vocês. Mas não é Lewis que fala, né? Lewis. Será que é assim? Lewis. C.S. Lewis. Enfim, tem um texto que diz assim: existem apenas prestem atenção, gente. Existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Forte, né? Por quê? Deus nos dá essa liberdade, amores, de nós
nós temos, né, o livre-arbítrio. Então, se a gente não quiser seguir os caminhos de Deus para nós, tudo bem, Deus não vai nos impedir. Eu achei tão preciosa esta frase, sabe? Que existem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e isso significa que muitas vezes a gente sabe que teremos que abrir mão daquilo que a gente está desejando, daquilo que a gente está querendo, porque talvez, gente, não seja aquilo que às vezes a gente quer, não seja exatamente aquilo que Deus quer para nós. E aí cabe a nós o quê? Confiar nele, confiar nos planos dele, buscar a ele, né? Buscar por intimidade com ele, para que a gente inclusive consiga ter esta aceitação daquilo que vem dele. Porque se a gente busca a Deus, nós passamos a conhecer o caráter de Deus Pai. E quando a gente conhece o caráter de Deus Pai, nós conseguimos ter esta convicção de que aquilo que Ele tem para nós é sempre muito melhor, é aquilo que traz verdadeiro preenchimento, aquilo que traz plenitude à nossa alma, ao nosso coração. Então vai ser muito melhor do que aquilo que talvez só ia me satisfazer ali muito. Só que como que eu vou ter essa confiança, gente, se eu não busco intimidade, se eu não busco relacionamento com Deus? Eu não vou acreditar, eu vou achar que eu estou perdendo algo, eu vou ter aquela sensação de que eu estou perdendo, de que eu estou sacrificando, de que tá ruim. Então, pedimos o que queremos. Creio que ao buscar a Deus, pedimos e queremos. Ai, que linda essa caixa de peônia! Não, tulipa! Peônia não, tulipa, tô doida. Que lindo, Cláudio, amei! Deixa eu ver o que a Letícia falou. Creio que ao buscar a Deus, pedimos e queremos o que Ele quer para nós. Então, mais ou menos, Letícia, eu acredito que nem sempre, infelizmente, não dá pra, né? Não dá pra generalizar, claro, né? Até porque eu acho que cada um tá fazendo a sua parte. Mas, infelizmente, muitas vezes nós oramos a Deus pedindo que Ele realize as nossas vontades, que Ele satisfaça os nossos desejos, que aconteça determinada coisa. Só que a gente se esquece de perguntar: será que isso que eu tô querendo realmente é da vontade de Deus? Será que isso que eu tô tanto querendo realmente faz parte do propósito do Senhor para minha vida? Será que isso realmente é o melhor, não só para mim, mas para todos os envolvidos? Ai, que legal, João Ferreira, que bom que você tá aqui. E eu queria trazer para vocês, gente, essa reflexão, como eu falei, né? No início dessa live eu falei, aqui é um momento de refletirmos, é um momento onde eu compartilho com vocês um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho dos meus estudos, um pouquinho das minhas leituras, e juntos, né, a minha intenção aqui é que juntos a gente possa refletir, a gente possa se aprofundar até mesmo em nós mesmos. E aí o que eu percebo é que muitas vezes a gente tem expectativas, a gente transfere a Deus as expectativas do nosso ego, do nosso eu. Então eu busco a Deus, mas com uma intenção no fundo, com uma expectativa de que Ele faça aquilo que eu tanto quero. Então vamos supor, eu quero porque quero conseguir a minha dupla nacionalidade. Eu falo, não, eu quero minha dupla nacionalidade por isso, isso e isso. E eu quero de qualquer forma. E aí eu falo assim, Deus, por favor, me dê essa dupla nacionalidade, faça com que dê certo, não sei o quê. A gente fica orando, pedindo, mas a gente não parou para primeiro perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque por alguma razão, gente... Não, uau, que coisa... Gente, que diferente! Nossa, esse presente nunca tinham me enviado. Pássaros, nunca tinham visto isso. Que demais, que lindo! Nossa! Entende, gente, o que eu tô querendo dizer? Eu tô tentando exemplificar com coisas bem,
né, bem corriqueiras, assim, bem simples, para que vocês possam entender aonde eu estou querendo chegar, né? Que é algo muito profundo, porque uma coisa assim, uma viagem, né? Outra coisa eu quero tanto que dê certo com determinada pessoa, eu quero tanto que dê certo nesse trabalho, eu quero tanto que dê certo, sei lá, essa gravidez, eu quero tanto, 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 e eu esqueço de perguntar, Senhor, o que queres de mim? E às vezes, não é que Deus não quer te dar aquilo que você tanto quer receber, mas antes dele te dar, ele quer te mostrar que tem coisas aí que você precisa aprender, que você precisa amadurecer antes que ele te dê. E por isso que é tão importante a gente primeiro perguntar ao Senhor: é da tua vontade? Ao invés da gente simplesmente orar querendo receber algo, nós devemos pedir a Deus para que seja feita a vontade dele, que a vontade dele seja revelada a nós. Porque infelizmente colocamos as nossas expectativas naquilo que os nossos olhos podem ver, colocamos as nossas expectativas na opinião das pessoas, colocamos as nossas expectativas naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. E nisso acabamos tirando o foco do que é eterno e do que realmente vai saciar a fome, a sede, o cansaço do nosso coração. Uma vida com expectativas erradas, uma vida com expectativas em agradar aos outros, em ser reconhecido pelo mundo, são expectativas que vão nos afastar da vontade de Deus para nós. São expectativas que vão gerar frustração a nós. E isso, inclusive, gente, pode acabar até nos afastando de Deus, porque a gente começa a alimentar expectativas tão falsas, tão mentirosas, tão distantes da vontade do Senhor, que a gente pode acabar até se frustrando com aquilo que o Senhor tem para nós. A gente acaba projetando as nossas frustrações, porque expectativas no mundo sempre vão gerar insatisfações, porque nunca vai ser bom o suficiente. Por que não vai ser bom o suficiente? Porque a nossa alma não anseia por isso. Nós temos dentro de nós o anseio pela eternidade. Então, se nós não estamos nos abastecendo daquilo que traz eternidade a nós, daquilo que realmente sacia o nosso espírito, a nossa alma, nós não ficaremos satisfeitos, nós não ficaremos preenchidos, então nós não ficaremos plenamente realizados. E aí a gente vai começar o que? A sentir essa frustração, a sentir essa insatisfação, e a gente pode inclusive transferir isso, projetar isso a Deus, achando que Deus não é o suficiente, achando que Deus é um Deus que frustra, é um Deus que pune, que é um Deus ruim, é um Deus, um Deus ruim mesmo. E na verdade é muito pelo contrário. Somos nós que estamos com o coração, com o foco totalmente longe do Senhor. Porque se nós estivéssemos voltados a Ele, buscando a Ele, pedindo a Ele para que Ele alinhe as nossas vontades à vontade dEle, nós estaríamos sendo preenchidos por águas de vida eterna. Nós estaríamos sendo saciados em espírito. E isso estaria trazendo ânimo, entusiasmo a nós. Então, se alimentar expectativas falsas, expectativas advindas do nosso ego em nosso coração, é algo muitíssimo perigoso. É algo que precisamos avaliar, observar, investigar. Quais são as expectativas do teu coração? Quais são as suas expectativas em relação à vida?
Quais são as suas expectativas em relação aos seus dias? Quando você acorda, qual é a sua expectativa para aquele dia? Você busca, a sua expectativa é você estar cheio do Espírito, é você juntar tesouros no céu, ou a sua expectativa para aquele dia é simplesmente ser alguém super produtivo para ganhar uma estrelinha na testa depois, para receber aplausos depois, para as pessoas falarem, olha, você foi incrível nesse dia, hein? Você produziu de um jeito que, olha, achei que nem tinha como. E aí, gente? Penso que é algo para a gente realmente refletir. Porque se nós temos este entendimento de que a nossa alma anseia pela eternidade e que, de fato, estamos aqui estamos aqui de passagem, estamos aqui como que aqui este tempo aqui é uma pré-escola, é uma preparação, se a gente decide ter uma vida baseada na eternidade, talvez os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos gostos, os nossos anseios, nosso tempo mude. Vocês concordam ou não? Como que isso chega aí pra vocês? Me falem aqui, porque eu tô falante demais. Deixa eu ver o que vocês estão falando um pouquinho. Deus fala muito pra mim através de você. Amém, Douglas. Que bom ler isso, querido. Sinal que você também fica receptivo, né, a mim. Ai, que legal. Obrigada, João. Um abraço, querido. E ele falou assim, quero deixar 4 palavras pra você. Gratidão, positividade, intenção e propósito. Geraldo falou, vou mudar a minha oração. Uma outra frase, gente, que eu separei aqui e que me marcou bastante, que é de um escritor chamado Thomas Browne. Eu não sei, acho que não deve ser Browne. Eu não sei como que Browne, será? Eu não sei como que pronuncia, tá? Mas é Browne. Mas a frase é a seguinte: apenas o seu tempo aqui, ó, gente, a frase é o seguinte: o seu tempo aqui é apenas um parênteses na eternidade. O seu tempo aqui é apenas um parênteses na eternidade. Então, será que talvez não tenhamos que prestar mais atenção naquilo que a gente tem cultivado no nosso hoje e que vai refletir na eternidade? Ao invés de só focarmos naquilo que é temporário, que tal a gente passar a pensar na eternidade? O que é que nós estamos construindo para a nossa eternidade? O quanto nós temos buscado a Deus para que a gente possa ter intimidade para viver com Ele pela eternidade? Quais têm sido as nossas prioridades, gente, no nosso dia? Eu às vezes falo, gente, como é que pode? Como eu posso dedicar o meu tempo a tantas coisas e tão pouco tempo para minha eternidade? Tão pouco tempo a minha vida com Cristo. Uma vez eu vi um vídeo, gente, do Kaká, e ele falava assim que ele ora o tempo inteiro. Mentalmente ele está sempre em oração. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu espero que sim. Mas eu achei aquilo tão fantástico, porque é isso, gente, não temos que orar só num momento específico. A nossa oração, ela tem que ser constante. Nós temos que constantemente alimentarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, de pensamentos do nosso Criador. Porque é isso que vai trazer verdadeiro significado aos nossos dias. É isso que vai direcionar a nossa vida para que a gente consiga, inclusive, usar o nosso tempo com sabedoria. Porque senão a gente começa a usar nosso tempo
para sair do foco principal que deveria ser a nossa eternidade, construir tesouros na nossa eternidade. Quando a gente começa a ficar muito imerso no mundo, com as coisas do dia a dia, com a nossa rotina insana, a gente cai num automático. E isso faz com que a gente se confunda em relação às nossas prioridades, aos nossos valores, aquilo que de fato vai abastecer a nossa alma e o nosso coração. Tem algum mal nisso? Não. Não é que vai ter mal. Mas, porque às vezes você tá fazendo tudo certo, às vezes você não tá em pecado, nada disso. Você tá vivendo super ok. Tá indo na sua igreja, você tá orando, tá jejuando, tá se resguardando, tá, enfim, tá poupando a sua boca de palavras ruins, né? Enfim. Mas você não está dedicando tempo de intimidade, ou seja, tempo genuíno com Deus. Você está usando o seu tempo, você até vai lá, faz a sua oração, né? Vai na igreja, você faz coisas, mas são só momentos específicos do seu dia, são momentos isolados do seu dia. E eu acredito, agora é uma visão minha, que Jesus, ele deseja que ele seja a nossa prioridade. Não porque Jesus, ele é egocêntrico, né? Porque ele só pensa nele. Muito pelo contrário. Ele quer que a gente busque a ele porque ele sabe que só assim nós encontraremos paz. Só assim nós encontraremos alegria. Só assim nós encontraremos a verdadeira satisfação. E ele nos ama tanto que o que ele mais deseja a nós é que nós possamos desfrutar de todas essas maravilhas que ele já conhece de nosso Pai. Jesus, ele já sabe como é uma vida inteiramente dedicada e obediente ao Pai. E ele deseja que nós também possamos conhecer disso, porque ele sabe que somente isso vai preencher a nossa alma e o nosso coração. E Jesus nos ama, ele nos quer felizes, ele nos quer transbordantes deste amor dele, desta alegria inesgotável que o Senhor concede a nós, da paz de espírito que ele concede a qualquer um de nós, desde que a gente busque a ele, desde que a gente viva uma vida dedicada a ele, que todos os nossos afazeres possam ser dedicados a construir estes tesouros na eternidade. Dessa forma, gente, a maneira como nós fazemos o que fazemos, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, tudo isso vai ser mudado, tudo isso vai ser ajustado. E tudo isso vai ser, inclusive, aperfeiçoado. Porque se a gente começa a olhar para as coisas sobre esse viés de construir tesouros na eternidade, eu tenho certeza que a nossa motivação vai ser outra, o amor que a gente vai colocar nas coisas vai ser diferente. Então as coisas vão ganhar uma nova forma, vão ganhar uma nova textura, vão ganhar um novo sabor e será muito melhor, será muito mais satisfatório. Gerará muitos mais frutos. Ok, lindezas? Faz sentido isso que eu tô lendo para vocês? Agora eu quero ler mais uma coisinha que diz assim, ó, uma leitura de Paulo que está em, deixa eu ver aqui, Filipenses, peraí, vou abrir aqui para vocês. Filipenses, olha aí, falei em Filipenses. Exatamente isso, ó. Temos que esvaziar da natureza humana e encher da natureza de Jesus. Filipenses 2:6. Perfeito, Georgette. Era exatamente isso mesmo que eu queria falar. Deixa eu abrir aqui em Filipenses, calma aí.
calma aí. Aqui, Filipenses 3, 7. Ó, que diz assim, gente. Eu acho tão lindo. Olhem só que forte. Então, assim, Filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim, gente: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ou seja, os nossos valores mudam, as nossas prioridades mudam. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sempre tão sábio, né, gente? Eu gosto tanto das cartas de Paulo, a forma como Paulo se expressa. Então, assim, numa versão mais simplificada. Antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Então, amores, eu também amo essa passagem aqui de Filipenses, porque é tão lindo quando a gente começa a se deparar com aquilo que a gente considerava importante antes e aquilo que de fato tem valor, daquilo que de fato tem importância, quando a gente de fato tem este encontro com Jesus, quando a gente deseja conhecer a Cristo, quando a gente deseja colocar as nossas expectativas em conhecer mais de Cristo, tudo se faz novo, tudo muda, as nossas prioridades mudam, os desejos do nosso coração mudam, as nossas atitudes mudam, a nossa forma de buscar a Deus muda. Então eu quero convidar você nessa noite a você se perguntar: quais têm sido as expectativas do seu coração? E se por acaso suas expectativas até então tenham sido conquistar, realizar, conhecer, ter, se as suas expectativas estão somente no âmbito terreno, no âmbito do mundo, das coisas do mundo, nos valores do mundo, eu convido você a hoje, junto de mim, a mudarmos isso, a fazermos uma oração para que as nossas expectativas, para que a expectativa do nosso coração seja alta, mas seja para conhecer mais de Cristo Jesus. Que as nossas expectativas sejam em aprofundarmos a nossa relação com Deus, a conhecermos com mais intimidade a Jesus. Que as nossas expectativas sejam relacionadas a tudo aquilo que é eterno, porque é isso que vai trazer a verdadeira realização ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração. Caso contrário, se as nossas expectativas estiverem somente nas coisas terrenas, nós nunca nos sentiremos satisfeitos, porque o único que pode satisfazer a nossa alma é Cristo. Somente Ele pode trazer descanso à nossa mente, ao nosso corpo, ao nosso espírito e ao nosso coração. Caso contrário, estaremos correndo contra o vento. Estaremos perdendo tempo. Estaremos gastando tempo, energia com aquilo que não vai trazer
preenchimento. Então, no final das contas, vai trazer o quê? Frustração. Então, que a gente possa direcionar as nossas expectativas. Porque uma vez que a gente faz isso, uma vez que a gente deseja conhecer a Cristo de forma mais profunda, mais intensa, a gente começa a mudar tudo, a gente tem o desejo de mudar tudo de lugar. Porque a gente começa a testemunhar, a sentir o prazer que isso gera, porque isso traz vida à nossa alma. Isso faz o nosso espírito se tranquilizar. Isso nos enche, gente, de alegria, isso nos enche de verdadeira motivação. Então é muito bonito quando a gente muda as nossas expectativas, tira elas da realização da nossa carne, do nosso ego, e a gente coloca na vida com Cristo Jesus. Quando a gente cria expectativas em relação à eternidade. Porque todos nós temos o anseio pela eternidade dentro de nós, colocada pelo próprio Deus em nós, para que a gente não se perca totalmente dele, para que a gente não se esqueça completamente que somos uma criação dele. Vocês topam fazer essa oração comigo? Mais uma vez, eu vou ler para vocês Filipenses 3, 7. Olha, Brunecast, como dizer não para as distrações e viver o seu propósito. Que legal, eu vou já vou sair da live e já vou procurar. Que legal, então o nome do podcast é Brunecast? Já gostei do título. Como dizer não para as distrações e viver seu propósito. Vou ouvir e aí, João, depois eu posso até compartilhar lá nos meus stories do Instagram, para ficar mais fácil pra galera achar. Quem está aqui na live, né, quem assistir depois, poder achar também esse podcast, mas eu achei super interessante. Então vamos lá, amores, vou ler mais uma vez para vocês, então Filipenses 3, versículo 7, que diz assim: então quando a gente faz essa mudança, né, quando a gente pede a Jesus que mude o foco da nossa mente, quando a gente começa a direcionar as expectativas do nosso coração para a eternidade e não mais para o momentâneo, acontece isso aqui, ó, gente. O que Paulo escreve em Filipenses. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ou seja, gente, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Quando a gente começa a experimentar de Jesus de verdade, com profundidade, é tão maravilhoso, gente. É algo tão glorioso, sabe? É uma emoção, é uma alegria. Esse Jesus eu tava orando e eu comecei a chorar que nem um bebê. E eu falei, gente, é uma coisa, é uma emoção, é uma gratidão que vai lá de dentro da nossa alma. E você fala, meu Deus, nada no mundo se compara, nenhuma realização no mundo traz este sentimento. Nossa, gente, é surreal mesmo, assim, é algo que não dá nem pra explicar, mas dá vontade de viver isso, de só ficar nisso. Claro que a gente tem a nossa vida aqui no mundo, né? A gente tem o nosso tempo aqui no mundo e a gente não está aqui ao acaso. Se fosse pra gente viver só, né, só as coisas do eterno, a gente não estaria aqui. Então, nós estamos aqui para o quê? Colocar o foco lá, mas trazer o que está lá para cá. Né? É criar realmente o céu na terra. Eu creio nisso, gente. Eu creio que quanto mais a gente busca a Jesus, quanto mais a gente busca conhecer a face de Jesus, quanto mais a gente busca intimidade com Ele, mais é possível a gente realmente trazer o céu
para a terra. E eu quero ser alguém que faz isso. Eu quero ser aquela que coloca todas as minhas expectativas, coloca toda a minha intensidade em Cristo Jesus para que eu possa viver cheia dele, para que eu possa viver os planos dele, porque eu creio que os planos dele não são bons só para mim, são bons para todos, são bons para todo o universo, porque Jesus, ele nunca vai fazer algo que seja bom só para uma pessoa e ruim para outras. Não, gente. A vida com Jesus, os planos de Deus para cada um de nós são planos de unidade. Então não é algo que vai ser só uma coisa individual. Não, é algo que está fazendo com que o todo seja beneficiado. Porque nós somos o todo, nós somos a unidade, né? Cristo Jesus, ele representa inclusive esta unicidade. Um dia todos nós seremos um só nele. Eu tenho fé nisso. E então, eu desejo, gente, eu creio que seja possível a gente fazer isso, sabe? A gente realmente trazer o céu para a terra, viver isso, lembrar uns aos outros que o céu não é para ser vivido só quando a gente não estiver mais aqui. Não! O céu é para ser vivido agora. O céu, ele é real hoje. Basta que a gente coloque o nosso foco, a nossa atenção, as nossas expectativas em conhecer mais de Jesus, em se aprofundar nele, em viver a vontade dele. Quando nós fazemos isso, nós somos aqueles que conseguem, de alguma forma, trazer um pouco do céu aqui na terra. E eu acredito, eu sinto que o mundo está sedento por isso, por pessoas que busquem de forma genuína, de forma profunda, de forma intensa, a presença do nosso Pai, de Deus, para que a gente possa caminhar por este mundo trazendo a luz dele e fazendo com que a gente consiga transferir ao outro um pouquinho do gostinho do céu, que é de direito de todos nós, todos nós, todos nós. Então, que sejamos este que faz a diferença neste mundo e que se propõe a trazer um pouquinho do céu para a terra. Vocês topam? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, amores, quando a gente começa a buscar de fato, né, uma vida, quando a gente começa a viver uma vida pensando, levando a sério a eternidade, a gente começa realmente a ver que muitas coisas perdem a importância, muitos medos nossos se dissolvem, porque até mesmo o sofrimento ele passa a ser tão mais leve, porque a gente crê que não estamos sozinhos. Nós cremos que aquilo que está acontecendo na nossa vida, no nosso hoje, não está produzindo só resultados para agora, mas estão produzindo resultados para a eternidade. Quando nós buscamos a Cristo, quando nós queremos nos encontrar nele, nós percebemos o valor de cada coisa, inclusive de cada perda, de cada renúncia, de cada coisinha que a gente abriu mão para estar na presença dele. E nada, gente, nada vai valer tanto quanto sentirmos nosso Pai nos abraçando, nos amando, porque é isso que realmente
traz conforto a nós. A sensação de casa, a sensação de eu estou cumprindo com a minha missão. Só vamos ter esse descanso, gente, só vamos ter essa sensação de eu estou quitte com a vida, quando nós buscarmos este relacionamento com profundidade com Jesus. Quando nós colocarmos as nossas expectativas em conhecer mais da face de Cristo. Quando nós nos lembrarmos que a nossa vida aqui, ela é só uma estação, ela é só uma pré-escola, porque na verdade, aonde nós viveremos para todo sempre é na eternidade. E é lá, é com a eternidade que nós temos que nos preocupar em construir as nossas moradas, os nossos tesouros. Então, que a fé de vocês possa ser avivada, que vocês se lembrem daquilo que realmente tem valor e que depois dessa live, quando vocês acordarem, quando vocês se estressarem, quando vocês se frustrarem, quando vocês temerem, não se esqueçam de que isso aqui vai passar. De que nada aqui vai trazer verdadeiro preenchimento. Quando você se vê comparando com outras pessoas, com o que o outro tem e você não tem, que o outro já está vivendo uma coisa que você ainda não conseguiu viver, calma. Respira e se lembra de que as tuas expectativas devem estar no Senhor. De que o maior anseio da tua alma deve ser buscar mais da face de Cristo. Porque nada aqui vai trazer realização, vai te deixar feliz, vai te trazer preenchimento. Mas uma vez que você busca estar na presença do Pai, isso vai trazer muito conforto. Isso vai trazer um pedacinho da eternidade à tua alma, ao teu espírito, ao teu coração. Isso vai te encher de vida, isso vai te encher de luz, isso vai ser reluzente em você. As suas expressões vão transbordar dessa eternidade e você vai poder lembrar a outros corações que estão tão esquecidos de que isso aqui é apenas temporário, mas aquilo que vale a pena a gente investir está nos céus, está na presença de Cristo Jesus. E é nele que a gente encontra força, é nele que a gente encontra verdadeiro descanso, é nele que a gente encontra a paz de espírito, a plenitude que todos nós ansiamos, a alegria que todos nós desejamos, o amor sem medidas que todos nós necessitamos sentir. Então que a gente possa buscar no lugar certo, para que a gente até consiga ter o que entregar, saber aonde e em que tempo entregar. Ok, lindezas? Ai, ai, que delícia! Que delícia, gente, esse tempo com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Senão, a gente já pode encerrar. E, a princípio, amanhã e sábado não teremos live. E não sei se domingo teremos também, né? Porque vai ser o dia do meu encontro presencial. Acaba cedo, mas aí eu acredito que eu vá na igreja à noite, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer a live no domingo. Aí, de repente, para compensar, gente, a gente pode fazer live, de repente, amanhã. Eu vou sentir e falo para vocês, tá bom? Ou amanhã, ou no sábado, acho que não vai dar também, porque eu tenho compromisso o dia inteiro. Mas eu vou avisando vocês. Quem ainda não me segue, gente, no Instagram, me siga lá, o meu arroba é Stemoya, é STEHMOYA, Stemoya, tá? Me sigam lá no Instagram.
Olhem os meus stories, eu sempre compartilho bastante lá nos meus stories, sempre dou recadinhos por lá também. Ai, amém, João. Amém. Que assim seja sempre, viu? Então, amores, que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele fortaleça os nossos corações e que a gente possa sempre buscar a Ele, sabe? Realmente, assim, de todo o nosso coração, que esse seja nosso maior anseio mesmo, porque a gente merece isso, sabe? A gente merece essa alegria que vem dele. Senão a gente fica rodando em círculos, né? Eu acho que eu falei isso, né? A gente fica correndo atrás de vento. Acho que na hora do exemplo eu falei correndo contra o vento, né? Mas na verdade eu tava querendo dizer que a gente fica, tipo, rodando em círculos, a gente não sai do lugar, né? A gente fica buscando por uma sensação que não vai vir, né? A gente fica buscando uma realização que não vai chegar, uma satisfação, um preenchimento que não vai chegar. Não vai chegar nunca, porque não tá aí. A nossa alma anseia pela eternidade, gente. A nossa alma não anseia pelas coisas materiais. A nossa alma nem sente as coisas materiais. Então, só o nosso coração, a nossa carne que sente, né, as coisas materiais. A nossa alma, o nosso espírito é outra coisa que abastece, é outra coisa que preenche. Então, que a gente se permita, sabe, viver em função daquilo que de fato vai trazer satisfação a nós, que a gente busque mais e mais a face de Cristo para que a gente descanse nele, para que a gente se sinta bem, se sinta verdadeiramente bem, ok? Vocês não têm nenhuma perguntinha, nenhum recadinho, nada, né, amores? Então, bom descanso, amanhã talvez a gente se veja, eu vou avisando por aqui. Sempre um presente estar com vocês. Amanhã... Ai, calma, deixa eu tomar um golinho d'água. Amanhã essa live estará lá no YouTube. Cláudio, obrigada, viu, querido, pelos presentes. A todos os amores que mandaram presentes aqui, que deram 2 toquezinhos na tela, que compartilharam essa live. Ó, 25 pessoas compartilharam. Isso é bastante gente, né? Eu acho que a gente nunca... Eu sempre peço a Deus para que eu nunca... dê mais importância a números do que a pessoas. Então, a minha prioridade sempre são pessoas, né? Então, se a gente for ver o que é, né, ter 100 pessoas, ter 25 pessoas, ter 30 pessoas numa live, ter 25 pessoas que se disponibilizaram a compartilhar deste momento, desta live, é algo muito, muito, muito especial, gente. Então, eu agradeço de todo o coração. Quem me deu os presentes também, né? Quem ficou aqui, gente, eu fico pensando, nossa, se vocês tiverem... uma coisa que eu ia falar rapidinho, gente. Quem tiver temas, se você me acompanha aqui, me manda direct lá no Instagram e me mandem temas, gente, para eu fazer aqui na live, porque assim, são lives sempre, né? Então é claro que eu posso em algum momento ser repetitiva, eu posso... porque tem coisas que eu tô vivendo no meu momento pessoal. E eu creio que, assim, os nossos processos, eles não mudam, né? Eles não são resolvidos da noite pro dia. É realmente um processo. Então, demora, né? Então, às vezes, se vocês perceberem que eu tô muito repetitiva num tema, saiba que provavelmente é porque é um tema que eu tô ali digerindo, que eu tô encarando nessa estação, né? Que eu tô vivendo. Então, eu vou ficar falando com vocês, porque cada dia eu sinto que a gente... sabe aquela coisa? Você pode ler uma frase e você pode lê-la 10 vezes, mas a cada vez que você ler aquela frase, você vai ter algo diferente, você vai ter uma percepção diferente, você vai ter uma compreensão diferente. Sempre dá, gente, para aprender um pouquinho mais. Sempre. Todos os dias a gente acorda um pouquinho diferente. Então, vocês podem perceber que talvez em algum momento eu fique um pouco repetitiva, mas é só porque eu tô experimentando doses diferentes daquele assunto. E aí nem sempre na hora que eu for compartilhar com vocês, vocês vão conseguir sentir, distinguir
nessa diferença, porque às vezes são doses tão pequenininhas que para mim fizeram muita diferença. Na minha percepção, pro meu processo, foi algo que eu falei, caramba, que insight, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso mudar, esse entendimento eu não tinha tido antes. Mas para vocês que de repente não estão passando pelo mesmo, fala, nossa, mas parece que ela já falou isso. Então, primeiro que assim, se abram para ouvir o que eu tô falando, né? Se abram para não só entender com o racional, mas para sentir com o coração, porque tem muitas coisas que eu falo aqui que não é tanta razão, mas é o coração. E saibam disso, que eu compartilho realmente as minhas experiências, as minhas vivências, então é um grande partilhar do meu coração esse tempo com vocês. Tá bom, amores? Então me mandem temas, porque acredito que vai agregar demais, vai ajudar. E eu quero que esses momentos sejam gostosos para todos nós, tá? Para mim, para vocês também. Quero poder diversificar sentirem aí o coração de vocês conectado a essas lives e a esses nossos momentos, tá bom? Eu tenho 28 anos. Aniversário, ainda nem sei o que eu vou fazer esse ano, mas é um novo ciclo na minha vida. E olha que esse ano foi um ano, gente, super, super marcante, viu? Talvez um dos anos assim que eu considero mais importantes na minha vida foi esse ano. Acho que eu fiz mudanças muito profundas e não sei explicar assim. Foi algo diferente esse ano que eu vivi. Então tá, amores, um beijo, um bom descanso para todos. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus nos alcance, nos faça repousar, descansar, que a gente possa ter bons sonhos e que a gente acorde com mais e mais vontade de buscar a Ele e de buscar a eternidade.